Bom, vamos lá. O intuito aqui dessa planilha é a gente identificar uma meta financeira, tá? E normalmente a gente vai fazer isso ou entendendo qual que é o objetivo financeiro que a gente tem em termos de acumulação de patrimônio, ou com uma meta em relação à idade, tá? Então, uma coisa muito comum, a gente pergunta para os clientes, e normalmente as pessoas não sabem responder. Fala, pô, com que idade você quer alcançar a sua independência financeira? E dito isso, o que a gente tem que entender? Aquele patrimônio que vai garantir que as nossas contas ali, que o nosso custo de vida continue igual e sendo pago e continue crescendo ad eterno, sem a gente ter que consumir aquilo quando a gente deixar de gerar renda ou que a nossa renda diminua. Mesmo para aquelas pessoas que falam, não, eu vou trabalhar a vida inteira e minha renda vai continuar crescendo. Não tem problema, a gente tem que ter esse objetivo em mente para entender e para falar, pô, daqui para frente eu trabalho por amor, porque o meu patrimônio já me sustenta para o resto da vida. Então, esse é o objetivo padrão da maioria das pessoas. Então, vamos entender essa planilha, o que ela conta para a gente. Então, vamos supor que eu sou um cliente, eu sou um médico, tenho 40 anos de idade, e o meu objetivo é que, a partir dos 55, eu trabalhe por amor, que eu já tenho patrimônio que me sustente para o resto da vida e ainda fique para os meus herdeiros. Beleza, a minha renda mensal é de onde eu vou partir, tá? Então, eu estou falando aqui que eu ganho 50 mil por mês, em média, né? Óbvio que tudo oscila, mas uma média. E eu tenho um custo de vida, meu e da minha família aqui, de 30 mil reais. Então, a conta que eu vou fazer é o inverso para entender qual o patrimônio que eu preciso. E eu tenho que ter algumas premissas. Essas premissas a gente pode ajustar, mas os números que eu usei aqui são bem razoáveis, tá? Então, o que a gente está falando aqui? Que eu tenho uma rentabilidade no longo prazo, óbvio que no momento de mercado que a gente está, a gente consegue bater isso com tranquilidade, mas a gente está pensando ao longo de vários e vários anos. Então, a gente está supondo aqui uma rentabilidade real, o que é real? Acima da inflação, de 5% ao ano. Né? E a gente está supondo aqui, o que não vai interferir em nenhuma conta, é mais para a gente entender outro número, uma inflação média de 6% ao ano. Tá? Então, se eu tiver um retorno real, fazendo uma conta bem de padaria, tá? Não é exatamente essa conta, mas se eu tiver um retorno de 5% real e uma inflação de 6%, eu estou supondo aqui que seria mais ou menos 11% o meu rendimento nominal, né? O valor total mesmo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Se eu tenho um custo de 30 mil reais por mês, eu tenho um custo anual, né, de 360 mil, simplesmente 30 mil vezes 12, tá? Aí, aqui que é o mais importante. Normalmente não interessa quanto a gente ganha, interessa quanto a gente gasta, o quanto a gente consegue poupar. Então, se eu tenho um custo de vida de 360 mil por ano, eu teria que poupar 7 milhões e 200, tá? E como que eu cheguei nesse número? Simples, eu dividi os 360 mil por 5%. Então, significa que se eu tiver 7 milhões e 200, 5% disso vai dar os 360 mil. Então, é esse o número que eu deveria alcançar, supondo a minha carteira, os meus investimentos, rendendo 5% acima da inflação no longo prazo. E aqui a gente pode brincar um pouquinho com os números, né? E é muito importante a gente falar, ó, se eu tenho aqui um horizonte de 15 anos, né? Se eu tenho 40 e minha meta é alcançar esse patrimônio aos 55, eu tenho 15 anos de investimento. E eu estou supondo aqui que eu estou começando com 1 milhão de reais. Posso começar do zero, posso começar com um valor maior. Isso vai modificar o quanto que eu preciso poupar mensalmente. Mas, obviamente, daqui 15 anos, esses 7 milhões e 200 hoje, valeria muito mais. Você vai ver, né, um valor, um patrimônio muito maior. Só que a gente sempre tem que pensar nos ganhos descontando a inflação, né? Porque aí eu sei o meu poder de compra, né? Porque provavelmente esse custo mensal também vai ser outro valor lá na frente. A gente não entende como vai ser o valor da moeda, tá? Então a gente sempre tem que pensar descontando a inflação. Beleza? Então aqui, o que a gente está falando? Que a gente precisaria, essa seria a nossa meta.
Pô, e se eu quiser chegar lá mais rápido, ou se eu tiver um horizonte mais longo? Tanto faz, tá? Então, eu vou falar, ó, eu tenho 40 anos e minha meta inicial, eu quero entender como que eu chegaria lá com 55. Beleza, dado que que eu comecei com 1 milhão, eu consigo poupar a diferença entre o que eu ganho e o que eu gasto. Então, que seria esses 20 mil reais de aporte mensal, ou seja, 40% da minha renda, dos 50 mil. Com esse valor, e supondo aqui a minha carteira crescendo nesses percentuais de investimento, ou seja, uma carteira conservadora vai crescer nesse percentual. Eu posso alterar tudo aqui, tá? Estou usando só números que são bem razoáveis, já descontado imposto de renda e tudo mais. Então, um retorno nesse patamar é muito bom. Tá? E é óbvio que uma carteira agressiva não vai render isso todo ano. A gente está já supondo uma carteira com mais volatilidade, então realmente é um negócio de longo prazo. Então, vamos usar aqui uma rentabilidade conservadora, e aí a gente, usando esse valor, a gente está falando, se eu poupar 20 mil reais por mês, eu alcançaria 7 milhões 375 mil, aproximadamente. Então, eu bateria a minha meta, tá? E se eu alterar e brincar com os números aqui, falar, pô, eu quero me aposentar mais cedo, né? Eu quero alcançar minha independência financeira mais cedo. Ah, beleza. Então, eu quero alcançar ela com 50 anos de idade. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que poupar mais, né? Então, o aporte mensal necessário é a diferença aqui. Então, simplesmente, se eu aumentar aqui para 36 mil, aqui eu já, né, eu basicamente zerei aqui. E eu bateria minha meta novamente. Então, significa que eu teria que poupar muito mais. Eu teria que poupar 72% dessa minha renda para eu conseguir alcançar minha independência financeira 5 anos mais cedo. Ou seja, eu ganharia 5 anos de trabalho por me sacrificar no curto prazo e poupar mais. E, obviamente, a gente pode brincar com qualquer um dos números. Falar, não consigo poupar nem os 20 mil ali, eu conseguiria poupar menos. Ah, então tudo bem, eu tenho que alongar o meu horizonte, né? Então, se eu topar ter 20 anos aí pela frente para eu alcançar minha independência, eu posso poupar um valor muito menor, né? Que seria aqui, basicamente, a diferença, tá? Opa. E aí, essa planilha vai dar mais alguns números para a gente, tá? Então, por exemplo, opa. Que mais que eu posso brincar aqui? Vamos entender essa parte da planilha. Como é que eu alterei aqui? Vamos entender essa parte da planilha. Aqui é mais para a gente brincar com os números mesmos e entender onde a gente pode chegar e trabalhar diferentes cenários, tá? Então, aqui eu estou usando aqueles mesmos números. Óbvio que se eu mudar o quanto eu estou começando, o aporte, vai alterar os números aqui. Mas aqui a gente está entendendo quanto renderia uma carteira conservadora, moderada e agressiva. Lembrando que eu posso brincar e alterar esses números aqui, tá? Então, obviamente, se eu estou supondo que no longo prazo a carteira agressiva vai render mais, o acumulado vai render mais. Só que o que é bem legal? Se você reparar aqui, mesmo uma rentabilidade maior no longo prazo, sem aportes, né? Então, aqui é a mesma rentabilidade que sem aportes, você vai ver que no longo prazo, ó, aqui eu olhei um período de 20 anos, o patrimônio acumulado seria muito menor. Né? Então, o que isso nos mostra? Que assim, é mais importante do que a rentabilidade da carteira, o que é extremamente importante, é a disciplina, é o aporte mensal para o longo prazo. Tá? É aí que está toda a diferença, a menos que você já tenha alcançado sua independência, você já tenha um patrimônio elevado. Tá? Essas outras aqui, essas duas tabelinhas, o que elas vão nos dizer? E se eu aumentar aqui o quanto eu aporto, né, mensalmente, e eu trabalhar diferentes níveis de rentabilidade, né? Então, aqui, ó, vamos supor, se eu olhar essa linha aqui, essa coluna com essa linha, eu estou supondo
que a minha rentabilidade é de 8% ao ano, né, nesse período de 5 anos, tá vendo? E eu estou poupando 15 mil por mês. Quanto que eu alcançaria em termos de patrimônio? 2.563.000. Então, diferentes rentabilidades, diferentes níveis de aportes mensal, num horizonte de 5 anos, para a gente entender quanto que a gente conseguiria acumular. Então, o melhor cenário possível, eu poupando aqui 70% da minha renda, R$35 mil, e tendo uma rentabilidade de 14% ao ano por 5 anos, e partindo de 1 milhão, né, daquele mesmo 1 milhão, eu acumularia esses 4.800.000. E aqui é outra simulação também simples e legal para a gente entender essa importância de poupar dinheiro com disciplina, tá? Aqui, o que a gente está olhando? Uma rentabilidade de 1% ao mês, basicamente, 12% ao ano, né? Óbvio que a conta não é exatamente essa. Mas se a gente supor 12% ao ano, e começando lá, aí eu quero entender assim, esquece o quanto eu estou começando, eu quero entender quanto tempo eu alcançaria cada patrimônio, cada valor patrimonial. Então, dado que eu já comecei com R$1 milhão, aqui seria zero para qualquer período, né? Então, vamos supor que eu queira alcançar R$2 milhões, tá? Então, mais 1 milhão além do que eu já tenho. Se eu poupar 0%, se eu não tiver mais aporte mensal, só a rentabilidade de 12% ao ano, demoraria 6 anos e um pouquinho para eu alcançar esse valor. Se eu poupar já 20% ali dos 50 mil do que eu ganho, R$10 mil por mês, eu já alcançaria esses 2 milhões em 3 anos e meio, mais ou menos. Ou seja, eu estou ganhando quase 2 anos e meio aí de trabalho. Então, é basicamente isso, né? Você consegue ver os diferentes cenários aqui, entender aqui em cima a simulação por um prazo de 5 anos, e aqui é mais realizar as diferentes níveis de rentabilidade, brincar com os números, tá? Então, esse é o intuito dessa planilha, para você conseguir entender qual que é o patrimônio que você precisa alcançar. De novo, ressalto, esse número é um número muito razoável, tá? Para a gente supor para o longo prazo. Aqui a gente está sendo até um pouco otimista. Muitos economistas e assessores pensam num número por volta de 4% real para o longo prazo. Tá? Outro número que é bem razoável é a gente supor uma inflação de 6% média ao longo do tempo. E é basicamente isso.